Neste vídeo, vou começar por criar os métodos do CRUD e o primeiro será o read. Eu poderia criar aqui no Models uma classe e dar o nome, por exemplo, de CRUD e efetuar os métodos do CRUD nessa classe. No entanto, eu vou criar um novo package e vou dar o nome a este package de DAO. DAO é Data Access Object. E dentro deste package eu vou criar uma classe com o nome de DAO user. E aqui sim vou criar os métodos do CRUD. O primeiro será o read, será um método público e será um método do tipo list. Vou importar aqui o java.util.list e este método do tipo list será também esta lista do tipo userModel. userModel. E vou dar um nome a este método de getAllUsers. Ou seja, este método vai devolver todos os registros da tabela users. Eu vou criar um objeto do tipo connection, que me vai receber a minha instância de conexão, ou seja, connection. Vou dar o nome de con, terá o resultado nulo por enquanto. Vou instanciar o meu objeto de conexão, então criar um objeto, conexão, vou dar um nome, vou também importar e vou dar um nome de conexão também, que será igual a new conexão. Vou criar também um objeto do tipo prepareStatement. Este objeto, o prepareStatement, vai efetuar vários tratamentos, mas um tratamento bastante importante é a prevenção de injeção de SQL. Eu vou então criar um objeto, prepareStatement, vou dar um nome PS e vou também precisar de um outro objeto do tipo resultSet. O resultSet ele vai guardar a query executada por este objeto e vai poder iterar por esses resultados. Então, resultSet, vou dar o nome de RS e aqui vou criar a minha instrução de SQL, ou seja, string, vou dar um nome à minha variável de SQL e vou utilizar a instrução que vai devolver todos os registros da tabela users. A instrução será um select *from users. Vou testar aqui no MySQL, é esta a instrução, devolveu-me todos os resultados, fazer um copy. E a minha variável SQL do tipo string vai receber esta instrução. Para efetuar, para devolver todos os resultados da minha tabela users, terá que ser dentro de um try-catch. Eu escrevo try e control espaço. O NetBeans já me ajuda aqui na estrutura do try-catch. Vou abrir a minha ligação, ou seja, o meu objeto do tipo connection, que é o con, ele vai receber a minha instância de ligação, que é a conexão, um objeto de conexão, ponto, e onde eu tenho a ligação é no método de conexão. E o meu objeto prepareStatement, ele vai receber, ou seja, será a minha conexão, ponto, prepareStatement e a minha instrução de SQL. Desta forma, o objeto do tipo prepareStatement, eu vou poder executar mais que uma vez no meu código, se eu precisar, não é? Ou seja, PS, agora para executar a query, ps.executeQuery.
E para guardar os resultados, será no objeto RS, que vai me permitir depois efetuar a interação por todos os registros. RS vai ser igual a ps.executeQuery. No entanto, caso eu queira consultar esta documentação, tanto do prepare statement como do result set, eu posso deslocar-me à documentação da Oracle. Eu venho aqui ao google.com e se eu pesquisar, por exemplo, por prepare statement Java Oracle, aqui no segundo resultado tenho aqui a documentação do objeto do prepare statement, que é o que estou a utilizar, e também do result set. E também como utilizar, por exemplo, o prepare statement. Tenho aqui um exemplo como utilizar o objeto. O result set, também tenho aqui um exemplo. Ele tem um método next, eu vou utilizar este método. Ou seja, enquanto existir registros, eu vou fazer um set, por exemplo, ou variáveis, ou podia até imprimir na consola. Neste caso, eu vou fazer um set ao meu user model. Ou seja, aqui vou efetuar um while e neste while será rs.next. Vou criar um objeto do tipo user model. Vou dar um nome de user model, que será igual a new user model. E agora sim vou fazer o set às propriedades do user model e vou adicionar numa lista. Por cada iteração tenho um objeto do user model e adiciono uma lista. Vou criar também aqui uma lista. List. Vou dar um nome de lista que será igual a new array list. E aqui vou começar por fazer o set às propriedades do user model. Ou seja, user model.set. Vou seguir a sequência da minha tabela, set id user, que será rs.get int, ou seja, o id user é um valor do tipo inteiro, então get int e o nome da minha coluna, id user. E para os outros será da mesma forma, user model.set username, rs.getString, neste caso é uma string, e o nome da minha coluna, username. Da mesma forma para o user email, ou seja, user model.set user email, rs.getString também, user email. Para a data de criação, data de atualização e data de eliminação, também a mesma situação. User model.set created at rs.get, neste caso esta propriedade é do tipo timestamp, o nome da coluna created at. Eu aqui no SQL eu posso copiar o nome da coluna, ou seja, copy field name, e posso também fazer logo desta forma. User model.set updated at rs.get timestamp, nome da coluna, e por último, aqui eu vou fazer um copy, será set deleted at e o nome da coluna deleted at. E vou adicionar à lista. Por cada iteração, vou adicionar um objeto,
user model à minha lista.add user model. E uma vez que este método espera um retorno do tipo list, que é uma lista, eu tenho que retornar a minha lista. Então, return lista. Aqui vou alterar para exceções do tipo SQL exception. E vou imprimir na consola, caso exista alguma exceção. systemout.println seja capturada aqui no catch e imprimo na consola essa exceção get message. E por fim, eu vou desligar a conexão. Eu vou desligar no finally. Ou seja, no try catch, o finally é sempre executado independentemente de existir ou não alguma exceção. Eu vou então, aqui no finally, eu vou fechar a minha conexão. Ou seja, será o meu objeto conexão. Neste objeto eu tenho um método que eu criei, que é o desligar conexão, e vou desligar o cone, porque o cone tem a minha instância de ligação. Vou fazer um pequeno teste nesta classe de testes que eu tenho. Aqui vou criar um objeto do tipo DAWUSER. Vou importar. Vou dar o nome também de DAWUSER, que será igual a new DAWUSER. Vou percorrer pelo método getAllUsers, ou seja, um for. Este for terá um objeto que vai receber do tipo userModel. Vou dar o nome aqui de user. E que vem de onde? Vem de DAWUSER.getAllUsers. Aqui vai-me devolver por cada interação um user, ou seja, aqui vou imprimir por exemplo, user.getIDUser, por exemplo. Vou imprimir mais duas propriedades. Por exemplo, getUsername. E, por exemplo, getCreatedAt. Com o lado direito do rato, run file. Ok, a coluna isUser não existe. Aqui no DAWUSER, no meu método de certeza que tenho aqui, ok, não é isUser, mas sim idUser. Vou novamente fazer um run file e cá está. Obtive os resultados da minha tabela user, neste caso, 3 resultados que eu tenho na minha tabela, que é o Ricardo, o Luís e o João, com o ID 1, 2 e 3, cá está.